Existe hoje, de forma nítida e audível para quem quiser ouvir, um chamado para a humanidade. Ela está sendo chamada à responsabilidade para que acorde. É um imenso negador dos fatos e da realidade quem quiser dizer que não. Porque os eventos e os acontecimentos estão aí. Os desentendimentos familiares, na vida profissional, na vida política, o caos econômico resultante da desobediência às leis espirituais. As nações foram moldando suas economias à ganância, à vaidade, à arrogância, à prepotência, à megalomania. Não que as nações não possam se desenvolver economicamente, não é a economia que é o problema, mas sim as pessoas sem limites, sem ética, sem caráter, sem conhecimento da dinâmica da vida, das leis espirituais. Uma vez que os seres humanos reconhecem as leis espirituais e acatam as leis espirituais e passam a viver em harmonia com elas, a própria economia se torna saudável, a política se torna saudável, os relacionamentos se tornam saudáveis, as famílias, a vida profissional, a forma como as pessoas interagem, mas praticamente tudo está doente hoje. Por quê? Porque está na contramão das leis espirituais. Os seres humanos fecham os olhos, estamos na era do retorno, tudo está voltando de forma acentuada e acelerada. Por que tantas coisas ruins estão acontecendo em volta do planeta? Inúmeras coisas ruins estão acontecendo. Pequenas catástrofes pessoais, catástrofes médias na vida econômica, catástrofes de dimensões maiores, temos aí guerras, temos aí uma recessão econômica, temos aí um desequilíbrio financeiro, pessoas descontentes, princípios de guerras civis em vários países, onde os grupos dentro da própria nação estão se desentendendo, estão se digladiando, um divisionismo político, uma polarização onde ambos os lados estão errados, na contramão das leis espirituais. Então existe aí um chamado para a humanidade, ela está sendo chamada, não quer ouvir, quer continuar na mesma direção, no mesmo rumo, fazendo as mesmas coisas, porque mudar é algo que não atrai as pessoas. Melhorar é algo que não desperta o seu interesse, porque isso exige, primeiramente, reconhecer seus erros, suas limitações, suas falhas, seus equívocos, a sua desatenção, o seu descontrole. E os indivíduos hoje não querem reconhecer isso, querem continuar vivendo de forma exatamente igual. E os últimos anos aí vêm provando que a humanidade está sendo sacudida, que o seu tempo está acabando. 2020 ocorreu a pandemia, poucos aprenderam alguma coisa com isso, as sociedades se dividiram politicamente, daqueles que negavam a pandemia, daqueles que diziam que a pandemia estava acontecendo e era real e verdadeira, mas também não aprenderam nada, os dois grupos ali se digladiando e os dois completamente errados e equivocados, e assim o tempo foi passando. Passou 2020, 2021, 2023, 2022, passou 2023 e está correndo a alta velocidade, a humanidade sendo chamada, sendo sacudida, o seu modelo de mundo desmoronando cada vez mais, cheio de fissuras, mas a maior parte das pessoas não ouve e, pior, se esforça para não ouvir. O mais absurdo de tudo é que as pessoas, elas movem um esforço gigantesco
para fazer de conta que nada está acontecendo. Isso é gritante e é visível. As pessoas pressentem que algo não vai bem, que algo está errado, mas daí apertam o passo na sua vida monolítica, na sua vida monótona, na sua vida obscurecida e obscura, para manter tudo no devido lugar como até então esteve, né? Porque já não está mais, as coisas estão desandando. Então, praticamente tudo se moveu na vida das pessoas, mas elas ainda agem como se tudo estivesse no seu devido lugar, mas não está. Observemos a educação, jovens cada vez mais desequilibrados emocionalmente, com dificuldades de lidar com as emoções, com as frustrações, com o não, com os limites, com a organização, a orientação, a disciplina. Crianças que têm um nível e uma capacidade de concentração cada vez menor. O caos observado nas escolas brasileiras e em diferentes países pelo mundo afora, porque este é um processo global, esse caos observado nas escolas é apenas resultante dessas crianças que não têm tempo de concentração, que não têm paz, que não têm sossego, que não têm paciência, que não têm tranquilidade, crianças exageradamente agitadas porque são hiperestimuladas ou pelos pais, pela internet, pela propaganda, pelo marketing, pelos modismos, pela decadência, pela degeneração moral. Então inúmeras coisas aí vão degradando as novas gerações. E a sociedade como um todo vai apodrecendo de dentro para fora, está caindo aos pedaços. E tudo isso é um chamado da vida. Conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, a força da luz incide sobre a humanidade, acelerando tudo nesta era do retorno. Tudo está voltando. É a colheita da semeadura maldita efetuada por esta humanidade negligente. E o caos se tornará cada vez maior, para ver se as pessoas acordam, para ver se elas aprendem algo com seus erros. A maioria esmagadora não vai acordar, porque as pessoas estão enrijecidas, numa vida acomodada, por causa da zona de conforto, por causa da preguiça, da indolência. O ser humano prefere tudo menos ter que mudar, menos ter que despertar. As pessoas movem esforços gigantescos para manter todas essas coisas erradas e invertidas e equivocadas no lugar. Com menos esforço, as pessoas poderiam colocar isso de lado, renascer espiritualmente e recomeçar suas vidas e passar a construir algo frutífero, numa semeadura verdadeira e produtiva. Mas isso a maioria não quer, porque isso exige o reconhecimento dos seus erros, das suas falhas, o reconhecimento dos seus vícios e a busca pela superação dos vícios, das comodidades, dos apegos. Existe hoje uma vida completamente viciada, de pessoas viciadas em drogas, em sexo, em tecnologias, na política, em doutrinas econômicas equivocadas, pessoas viciadas no dinheiro, nas aparências. Existe toda uma vida de casca hoje. As pessoas se prenderam à casca. A casca que deveria apenas proteger o núcleo das pessoas como um invólucro saudável, se tornou o principal. E o núcleo dentro da casca não é mais ouvido, não é mais percebido, não é mais interpretado, não é mais aceito. E isso gerou esta vida completamente desequilibrada, onde as pessoas estão na contramão, se perdendo cada vez mais. E o chamado da vida está aí. Problemas climáticos, o clima anda bem estranho,
E daí vem os negadores dizendo que não, que tudo vai bem, que o ser humano não interfere com suas ações sobre o planeta. Se existem distúrbios climáticos, isso é resultante de um processo maior? Sim, existe um processo maior em marcha. Mas o ser humano também interferiu em certa medida ou em grande medida nas questões climáticas aqui do planeta. Existe uma ordem maior atuando sobre a humanidade, mas os efeitos desta ordem maior são resultantes também dos desejos errados dessa humanidade. A poluição que se gera não é apenas através das chaminés, dos escapamentos dos automóveis. A poluição é através dos pensamentos e dos sentimentos. Tudo isso vai parar no anel trevoso, do qual eu já falei inúmeras vezes. Existe hoje uma camada densa de energias pesadas e trevosas em torno da Terra e a luz incide sobre isso. E tudo isso acaba gerando efeitos na política, na economia, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional e no próprio clima. A própria condição climática da humanidade vem sendo perturbada pela energia emitida pela própria humanidade, que agora está voltando. E o chamado está aí. O chamado está nos inúmeros setores da vida, buscando fazer as pessoas acordarem e perceberem que seus ídolos são falsos, seus ídolos políticos de esquerda, de direita, de centro, seus ídolos econômicos com suas doutrinas econômicas, os ídolos do mundo das religiões, que são verdadeiros charlatões, que se aproveitam da ignorância, da indolência e da preguiça das massas, os ídolos do sexo, os ídolos do mundo da moda, esta humanidade idólatra que elegeu falsas autoridades, falsas referências, falsos exemplos, falsas orientações, tudo agora se volta contra a humanidade, retornando na era em que a luz pressiona forte para que as pessoas experimentem seus equívocos e sintam na própria carne, na própria pele, os efeitos de suas maldades, praticadas por meio de ações externas, do pensamento, dos sentimentos, das palavras. Toda essa energia degradada é que gerou esta situação caótica. E tudo isso é um grande chamado. Quem não quiser entender isso, está perdido. Quem não quiser entender e compreender que o nosso tempo está acabando, que o nosso modelo de mundo está desmoronando, que a sociedade da forma como a conhecemos está derretendo como uma gelatina dissolada debaixo do sol, quem não quiser entender isso tem algum problema. Ou é um cego total, ou é um preguiçoso que não quer fazer o seu trabalho interior. E a maior parte das pessoas é constituída por preguiçosos que não querem fazer o seu trabalho interior. O ser humano prefere empreender esforços gigantescos para manter as coisas erradas do que promover esforços saudáveis e bem menores que poderiam mudar tudo, mas seria necessário reconhecer os erros, os vícios, os enganos, os apegos, as pendências, e isso as pessoas não querem. Preferem continuar exatamente igual, mas não continuarão exatamente igual, porque a era é da transformação, é do retorno. Tudo está se voltando e se voltará cada vez mais contra a humanidade, como uma grande pancada. E chegará a hora que será uma pancada tão grande que as pessoas acordarão, mas a maioria acordará tarde demais. Cristo já falou disso há 2000 anos ao relatar a parábola das virgens tolas, que saíram com pouco azeite na lâmpada, o azeite acabou, a lâmpada se apagou e não reconheceram o noivo quando ele estava passando. E assim é a humanidade. A humanidade sempre chega a determinadas conclusões, a determinadas percepções, quando é tarde demais.
A humanidade reconhece o que precisa reconhecer quando o bonde já passou. Poucas pessoas acordarão porque poucas pessoas têm boa vontade, mas o chamado está aí. O chamado está aí, a luz está chamando a humanidade através do desmoronamento de todas as obras erradas que esta humanidade culminou ao longo dos séculos e dos milênios. O que mais fazer para acordar essa humanidade? Eu fico me perguntando, o que mais fazer? A maioria esmagadora realmente não vai acordar. E pagará por isso. E pagará por isso. E terá que pagar. Isso é inevitável. Cada um arca com as suas responsabilidades. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!